Eu sou Fernanda Mantovani e sou iluminadora cênica. Esse vídeo é uma contrapartida para o edital Cultura Presente com recursos da Lei Aldir Blanc. Eu cursei a Escola Estadual de Teatro Martins Pena. E um dia, entre uma aula e outra, eu tropecei num refletor. E fiquei muito aborrecida porque me machuquei. E fiquei a aula de balé inteira pensando, quando acabasse a aula, eu ia levar o refletor até a secretaria para saber onde guardava aquele spot. Eu ainda falava spot na época. E assim eu fiz a aula toda aborrecida e quando acabou eu levei o refletor até a secretaria. Falei para a secretária onde é que guardava aquele refletor, porque estava no meio do caminho. E aí ela, muito rindo um pouco de mim, me deu uma chave de uma sala que ficava em cima de um dos teatros. E eu fui lá. Quando eu abri, eu vi uma coisa horrorosa, tudo sujo, tudo entulhado, cheiro de gato, um gato havia parido ali, tudo quebrado, e eu fiquei horrorizada e saí dali arrasada, pensando, como que quando eu me formar, isso é que vai me iluminar? Não consegui acreditar naquilo e falei, não, tenho que fazer alguma coisa. Então, durante um período inteiro, 6 meses mais ou menos, eu cheguei 1 hora antes da minha aula, pedi a chave na secretaria para ir lá arrumar, limpar. E com o meu movimento, os outros alunos começaram a achar também que deviam fazer alguma coisa e me ajudaram, muitas pessoas me ajudaram. Fizemos um mutirão, limpamos, tiramos o gato, fechamos a janela e limpei. Durante muitos meses limpei, consertei. E aí comecei a precisar de ferramentas para fazer isso. Aí fui até a loja que meu pai trabalhava, ele me deu as minhas primeiras ferramentas. E aí me deu uma chave de teste, disse, isso é uma chave de teste. Pra quê? Pra testar. Testar o quê? Corrente elétrica. Como assim? E assim eu fui entendendo. Então se eu enfiar num buraquinho, acende aqui atrás, é uma fase. Aí 110, entendi. Então se eu botar nos 2 buraquinhos, acender os 2 buraquinhos, é 220. E assim eu fui aprendendo. Desse jeito, bem assim, bem pouquinho em pouquinho. Eu lancei mão, lógico, de todas as pessoas que eu podia imaginar que podiam me ensinar alguma coisa, como o dono da loja de frente da Escola de Teatro Martins Pena, o Papa, que me ensinou um monte de coisas, porque eu sempre ia à loja tentar comprar lâmpada, pedir apoio para ele também, para que me desse as coisas. E eu era muito nova, isso eu tô falando, eu tinha uns 15 anos de idade quando passei para Martins Pena. Eu fui uma das escolas, uma das alunas mais novas, porque eu ainda cursava o 2º grau quando entrei para a escola, uma coisa que não era comum. As pessoas faziam a escola de teatro depois de terem acabado o 2º grau, é uma escola técnica, enfim. E eu consegui essa exceção, contanto que eu passasse, conseguisse concluir o 2º grau antes do último ano da escola. Então, esse primeiro ano da escola eu fiz, da Escola de Teatro Martins Pena, eu fiz junto com o meu último ano do 2º grau, ou seja, eu não sei como é que eu consegui chegar 1 hora antes para limpar aquilo, não sei com que energia, mas quando a gente é jovem, a gente tem mesmo um outro ritmo, porque era muito puxado, era longe a escola, da minha escola de 2º grau. Nada era perto, nada era fácil, tudo era muito complicado. Mas assim eu fiz. Depois que eu consegui limpar tudo, organizar tudo como boa virginiana, eu comecei a pedir autorização para a diretora da escola, na época, Rose Gonçalves, para que eu utilizasse os refletores nas minhas cenas. E ela disse, claro, se não fosse por você, eles estariam inutilizados. Então, claro, você tem minha permissão. E eu comecei a usar nas minhas cenas. E os meus amigos da minha turma começaram também a me pedir para que eu ajudasse eles a olhar a cena deles e imaginar uma luz.
né? E nessa época eu nem imaginava que a iluminação era uma profissão e que na minha cabeça, no teatro, as profissões dentro do teatro eram só o ator, o diretor e o autor, né? Essas outras funções, né, eu não tinha ideia de que eram profissões específicas do teatro, né? E não tinha ideia nem de nomes, nem de nada. Era uma época que sem internet, imagina, né? Há mais de 20 anos atrás não havia internet, então você tinha interesse sobre um assunto, você tinha que pesquisar nos livros, você tinha que ter acesso, você tinha que ir à biblioteca, você tinha que ir atrás dos professores. E não havia professor de iluminação, imagina. Bom, eu não tinha acesso à informação e por isso, né, eu pensava que eu havia inventado aqueles efeitos. Por exemplo, uma vez a gente fez uma sombra para fazer uma transição de uma cena para outra, numa das provas que a gente fez na minha turma, e eu dei a ideia de colocar o refletor atrás do lençol e que aí o outro ator ia fazer de conta que era o outro personagem, e daí a sombra chinesa. E eu achei que eu tinha inventado a sombra chinesa. Então, que eu tinha inventado contra-luz, que eu tinha inventado o efeito de usar celofane para dar algum efeito, e era muito divertido. Eu comecei a achar muito mais divertido fazer luz que propriamente estar em cena. Aí acabou que virou um pretexto estar em cena para que eu imaginasse essa luz. E ainda assim não imaginava, somente fazia aquelas coisas, esses trabalhos com a iluminação na escola, pensando exclusivamente na minha formatura como atriz. Mas todo mundo percebia que era um talento, um dom. A pessoa que me chamou, me perguntou se eu queria aprender mais, foi a diretora, a Rose Gonçalves. Ela me chamou e me perguntou e eu disse que sim. Claro, gostaria, mas como que faria isso? E eu não queria deixar de fazer escola como atriz, queria fazer, né, me formar como atriz. Ela falou que não, que havia outras funções, que as pessoas podem desenvolver funções paralelas à atuação. Eu gostei da ideia e ela me deu uma carta incrível, onde ela se apresentava como diretora da escola. Ela também é uma pessoa, na época, já muito conhecida por ser preparadora vocal já. Então, e me apresentava como aluna do curso regular, interessada em aprender iluminação. Então essa carta me abriu as portas de todos os teatros, não só da rede pública, né, da rede estadual, como a escola estadual que era, mas eu levava a carta e eu dava como fosse uma carteirada em qualquer teatro para ver qualquer peça e, né, as pessoas deixavam, né, obviamente. E os lugares que eu mais ia eram os teatros perto da escola de teatro, né? A escola de teatro fica ali perto do Campo do Santana, então o Teatro Carlos Gomes e o João Caetano eram, né, os teatros que eu mais visitava. E os técnicos da época, né, foram os meus primeiros professores, os eletricistas, né, desses teatros. Eu aprendi bastante. Mas, enfim, levei esse conhecimento para a escola e lá também ajudei as outras montagens. Os diretores começaram a me pedir também para que fosse ajudar nas montagens finais do curso, né, da escola. E com isso eu comecei a falhar um pouco com a escola, com a minha formação de atriz. Os meus amigos começaram, da minha turma, a sentir minha falta na turma, né, no processo de grupo, porque eu comecei a dar muita atenção à escola inteira. E então, de uma certa forma, eu fui colocada pela minha turma, e algumas pessoas me diziam que eu tinha que escolher, que eu não podia ficar fazendo as duas coisas, até que chegou minha oficina 4, oficina de drama, e o professor maravilhoso chegou na escola, o Zeca Bittencourt, um grande amigo, um amor na minha vida, que
me disse que não, que eu não haveria de escolher nada, que eu poderia fazer o que eu quisesse, que eu deveria fazer muitas coisas, que eu deveria arriscar na escola, que eu deveria aprender tudo que eu pudesse aprender, que eu era uma mulher de teatro e que qualquer função dentro do fazer teatral, se eu assim desejasse executar, que fosse fechar uma cortina, abrir e fechar a cortina, que todas as funções eram muito importantes e que eu era uma mulher de teatro, assim como ele me comparou a uma grande mulher de teatro, a Glauci Rocha. Eu fiquei muito lisonjeada, obviamente. E o Zeca me libertou disso, foi muito interessante, porque logo em seguida a oficina de montagem, né, a oficina 5, onde nós íamos nos formar, e a gente ousou, né, na nossa turma, a gente desejava que um grande iluminador fizesse a nossa luz, e nós convidamos o Aurélio de Simone para fazer. E ele aceitou, uma pessoa muito generosa, né? Porque não havia cachê, né? Ele fez de graça a luz, né? E ele aceitou, mas aí eu disse que eu tinha que ser assistente dele, que eu ia ficar colada nele, que eu queria aprender, que ele me deixasse ficar o tempo todo do lado dele. Ele deixou e me ensinou muita coisa, me ensinou realmente a profissão de iluminador. Apesar de eu ter tido um contato com o iluminador antes, um semestre antes, na formatura de um ano antes da minha formatura, numa formatura, numa direção do Dudu Sandrone, ele dirigiu uma peça que falava sobre a ditadura e o Pedro Cropa foi lá fazer essa luz. Mas eu não fiz assistência do Pedro, né? Eu estava muito ocupada com outras coisas, mas me pediram para que eu operasse o espetáculo e eu operei o espetáculo. Então eu não participei exatamente do processo do Pedro, né? Conheci ele e tudo, mas eu só cheguei efetivamente no final para operar, até para ajudar ele com a confusão que era a Martins Pena nessa questão de técnica de iluminação. Mas aí, vou voltar no Pedro, porque tem uma história bem interessante sobre essa questão da ética do trabalho, né? Do que envolve os fazeres dentro da iluminação, que eu não fazia ideia nem de que era uma profissão, quanto mais que existiam essas coisas. E ele deixou o espetáculo comigo, o roteiro e tudo, e depois de uma semana não estava concordando com as cores que ele tinha colocado, não estava achando legal umas coisas e comecei a mudar. Mudei, tirei todas as gelatinas, fiz tudo preto e branco, só tinha uma cor, que eu não lembro qual, mas tinha uma cor. Eu não perguntei diretor, não perguntei ninguém, eu fiz o que eu queria. Só que o diretor adorou, amou o que eu fiz, e ficou todo mundo muito feliz com as mudanças, e aí eu liguei pro Pedro e falei, Pedro, vem aqui assistir a peça porque eu fiz umas mudanças e ficou muito legal. Ele foi assistir e, claro, ficou chateado, mas não tão chateado. Ele entendeu que não era por mal, né? Eu ia chamar ele para assistir se eu soubesse que não era certo. Se eu soubesse que não era certo, não teria feito, né? E ele viu e falou, olha, pode até ter ficado legal, né? Porque cada um tem uma forma de olhar a peça e de interpretar e desejar, né? Isso é a função do iluminador. O operador, ele tem que prezar por essas ideias do iluminador, ele não pode mudar. Quando ele adapta a luz, ele até pode, mas ele tem que preservar o pensamento e a criação, né? Concepção do iluminador. Então, pedi desculpas, falei que ia voltar com tudo pro lugar. Ele falou que não, que tinha gostado do jeito que ficou, que ficasse daquele jeito. Bom, voltando na minha formatura, o Aurélio ensinou a fazer mapa de luz, que intuitivamente eu fazia já algumas coisas, né? O roteiro, o mesmo o mapa, né? O agrupamento, que a gente chama o nome das luzes com os seus números, respectivos números. Eu comecei a fazer algo do tipo porque, como eu fazia tudo sozinha na Martins Pena, era muito desgastante, porque nenhuma tomada tinha número, nenhum
nenhuma tomada em cima na cabine também tinha número, era tudo fantasmas. Eu pendurava o refletor na vara, ligava, descia da escada, subia na central técnica, pegava tomada por tomada do chicote, né, desse fio que vem lá da vara de luz, e ligava no 110 até o refletor acender. Ou seja, a 20ª vez que eu fiz isso, eu falei, eu vou escrever um número lá nessa tomada e um número igual aqui nessa tomada, porque eu não vou ficar pagando esse mico de fazer isso toda vez que ficar testando. Então era um patch analógico, né? Que eu fiz porque eu não queria facilitar, né, a minha vida. Uma das coisas que eu fiz intuitivamente. O mapa também, porque para eu identificar que aquela tomadinha que eu tinha dado lá o número 1 ou 2 era aquele refletor ali, e se ele parasse eu sabia qual era a tomadinha lá de cima também. Mas é óbvio, né? Profissionalizar tudo isso e um monte de outras coisas que Aurélio ensinou com relação à documentação, nomenclatura. Aurélio é maravilhoso porque ele fica irritado se você falar isso ali ou aquilo ali. Não, tudo no teatro tem seu nome e o mestre Aurélio ensinou todos os nomes. Tudo tem nome. E ele foi muito generoso, como é até hoje. Ele é um mestre de muitas pessoas porque ele tem a generosidade de ensinar com o coração, né? Ele gosta disso. Não sei, ele é tão bom iluminador quanto ele é professor de iluminação. E depois da nossa formatura, depois que nós nos formamos, houve mais uma montagem da nossa peça no extinto Teatro Vila Lobos, no Teatro 2, lá no fundo, um teatro menor que tinha no fundo do Vila Lobos. Ana Maria Nunes, não sei se eu falei, que ela que era diretora, também autora, adaptou o texto Don Quixote de la Mancha. Não sei se eu falei sobre qual era a peça que era a minha formatura. Ana Maria dirigindo, e ela lá no Vila Lobos, né, fazendo adaptação um dia, e ela decidiu que ia embora e que a gente montasse a luz naquela noite, só que o Aurélio não estava preparado para aquela noite, eu também não, ninguém. A produção quem fazia era a Damiana Guimarães, da minha turma, hoje uma também grande produtora, e eu e Damiana ficamos desesperadas. O que a gente vai fazer? Liga para Aurélio, liguei chorando, Aurélio, eu tenho que montar a luz, o que eu vou fazer? Ele, não posso estar aí, Fernando, o que eu vou fazer, pelo amor de Deus? Ele, calma, vou mandar uma pessoa aí para te ajudar. Aí mandou um assistente dele, quem? Renato Machado. Maravilhoso, Renato Machado. Foi lá, nós viramos a noite juntos, ele me ajudou, a gente montou tudo, deixou tudo afinado, tudo perfeito. Eu estava em cena também. Eu lembro que nessa reestreia, eu fiquei umas 70 horas acordada. Não dormi, virei, porque tinha cenário, tinha que fazer, tá, sem a luz, e depois a estreia. Foi uma época de muito esforço, né? Mas eu tinha uma consciência de que era um período importante da minha vida, que eu deveria me dedicar àquele momento e aproveitar aquele momento, né? Isso que o Zeca me ensinou lá na escola, naquele período final da escola, mas foi precioso, porque ele disse: a escola é o lugar para errar, para você arriscar, para você se jogar em todas as áreas e tentar tudo. E eu fiz isso. Nós fazíamos a Martins Pena, nessa época era muito efervescente, porque a gente cuidava da escola, fazia a escola e vivia a escola mesmo, como um todo, inteira. Foi a melhor fase da minha vida, com certeza. Muita saudade. E eu tenho muita gratidão a todas as pessoas daquela época, a escola mesmo. Aurélio, não deixei de estar grudada no Aurélio o tempo todo depois disso, né? Vai montar não sei aonde eu ia atrás. E
ele fez uma coisa, ele fez várias coisas, mas uma delas era que quando chegava alguém e perguntava, mas quem é ela? Da tua equipe, Aurélia? Ele dizia, não, é uma amiga minha iluminadora, veio me ajudar. Então isso também foi muito legal, porque as pessoas já começaram a me olhar como iluminadora, né? E também me deu vários trabalhos como operadora. Eu fiz a minha primeira turnê, né, por algumas cidades do país, com o espetáculo chamado Capitu, A Luz do Aurélio, direção do Marcos Vinícius Faustini, um elenco incrível, o Ednei Giovenazzi, como era lindo ver, né, um ator tão experiente, domina tanto a cena, porque eu vi dar problema na luz, uma geral muito comprida, e que se faltasse um refletor fazia falta. Era na Academia Brasileira de Letras, ABL, pé direito muito baixo, muito largo, a boca de cena, dificílimo, um dos teatros, poxa, dificílimo de iluminar. Queimou uma lâmpada na ponta da geral, o Ednei viu na hora que queimou, e eu não acreditei que ele junto comigo foi já jogando uma luz de uma outra parte do cenário do oratório, que tinha um oratório na cena, e Ednei foi pro oratório ao invés de ir para aquele lado. É impressionante, é muito interessante. O ator é mesmo a força motriz da peça, né? Para quem nós todos trabalhamos. E, bom, não só tinha o Ednei, né? Tinha a Bel Cut, né? Amiga querida, amada. Depois iluminei ela em outra peça já recentemente. Tinha mais quem? Silvio Ferrari, Alexandre Barilari. Vou lembrar de todo mundo. O Francisco Salgado, o Walter Daguerre e Leonardo Neto fazendo Bentinho, né? Isso era o elencão, né? Viajamos, Bel não foi, quem foi, o lugar dela foi Maria Ribeiro. Então minha primeira turnê, aprendi demais. A produtora, que nossa, eu aprendi tanto com Maria Helena Alvarez, não só sobre a iluminação e fazer teatro, mas como pessoa. Ela era uma pessoa maravilhosa, uma mulher incrível, linda, super educada e me formou em vários aspectos também. Aí quando nós voltamos dessa turnê, o Marcos ia fazer uma leitura na Casa da Gávea e me pediu, Fernando, vai lá pra gente dar uma ajeitada na luz. Eu falei, vou, claro. Nunca tinha ido na Casa da Gávea. Fui lá e não tinha ninguém. Falei, tem um responsável, um técnico da casa? Não tem. Quem me recebeu lá e falou isso, acho que foi mesmo já o Paulo Giardini, que era o administrador, que estava administrando, gerenciando a casa. Eu falei, tá bom, mas eu posso mexer? Eu posso pegar a escada? Eu posso fazer? Não, pode. E dias depois ele me ligou para me perguntar se eu não queria integrar a equipe da casa como técnica de iluminação. Meu primeiro emprego como iluminadora, técnica de iluminação. Casa da Gávea, carteira assinada, tudo. E era um lugar incrível, numa época, acho que foi uma das melhores épocas desse teatro, dessa casa. Mas tem uma pessoa que eu tenho que mencionar, que o Paulo Betti, ele me deu um livro, isso foi no ano 2000. Tinha sido lançado esse livro no conterrâneo dele, do Roberto Gil Camargo, A Estética da Luz. Nossa, que beleza aquilo, ainda com dedicatória do Paulo Betti, linda. Eu li, eu fiquei encantada, a história toda da iluminação, falando de tantos aspectos importantes, né, da teoria da iluminação. E aquilo me deu também, me virou uma chavezinha de que eu tinha que aprender mais, que eu poderia buscar mais conhecimento teórico, que eu poderia pensar a luz de uma forma mais ampla e que era infinito aquilo. Então é um momento que muda uma coisinha na minha cabeça, um desejo maior cresce dentro de mim. E uma afirmação também com relação à profissão, né? Porque ali eu assino a minha carteira, né? A gente tem essa coisa da profissão ser uma
essa era como se fosse um símbolo mesmo, né, da profissão. Na casa da Gávea, o que mais que aconteceu? Muitas coisas eu acho que marcaram não só a minha vida, mas o fazer teatral carioca, o teatro carioca. Essas leituras mesmo eram um espetáculo. Houve uma homenagem ao Plínio Marcos um ano depois da sua morte, onde muitas montagens foram feitas dos seus textos. Mas lá na Casa da Gávea montou-se Dois Perdidos numa Noite Suja, uma montagem que tinha Taná Corrêa na direção, que era amigo pessoal Plínio Marcos, e seu filho Alexandre Borges em cena, e um ator português contracenando com ele. O Taná dirigindo, o Alexandre já era uma coisa incrível, né? Um pai dirigindo seu filho. E na produção, a Júlia Lemertz, casada então com o Alexandre Borges. Uma montagem familiar, linda, numa casa de cultura, também muito amorosa. E foi uma montagem incrível, lindo, processo incrível. Taná fez a iluminação, mas eu posso dizer que colaborei bastante também. Ele ouvia as minhas ideias e eu fiquei bem empolgada em ajudar. E então, não só quando eu tô lembrando agora da minha carreira, tudo que eu passei, percebo também que a gente faz a história, né? A gente participa, a gente que faz teatro, a gente participa das transformações da sociedade. Ativamente a gente produz essas mudanças também. E é muito interessante lembrar desses momentos. E às vezes são momentos que você compartilha com amigos que você depois, mais na frente, vai ficar mais íntimo, né? Isso aconteceu também, mesmo com a Bel Kutner, né? Que estava lá no iniciozinho, e daí Bel, depois eu venho iluminar a Bel numa peça também muito legal. Tudo vai fazendo sentido, tudo vai, como uma cama de gato, né? A história da gente, a história dos artistas, a gente está sempre, né, transitando, não tem uma coisa fixa, não tem rotina, cada trabalho é um grupo de pessoas que você lida, um espaço diferente. Então eu posso dizer que eu amo o que eu faço também por causa disso. Eu adoro essa multiplicidade dentro do fazer. E até esse lastro mesmo dentro da profissão, de você não se fechar só no show, isso. Não, você é um artista, vai operar uma luz, vai criar outra. Uma hora você abre e fecha a cortina, outra hora você produz, outra hora você ajuda a construir um cenário. Não importa, o importa é que a gente está fazendo teatro. Isso é a diretriz. Bom, continuando numa linha do tempo, eu fui depois da Casa da Gávea, depois de curtir bastante lá, fiquei lá acho que uns 2 anos. Acho que de acontecimentos na Casa da Gávea, eu volto na Casa da Gávea depois, né, com uma ocupação, uma homenagem a Fernanda Montenegro. Aí sim, também é um momento importante. Mas enquanto eu sou técnica da casa, né, eu aprendi muito com os diretores que passaram por lá, e um em especial, né, que passou lá, que foi o Antônio Abujanra, com o grupo Os Fudidos e Privilegiados, com a peça... Ai, não tô conseguindo lembrar. Alain,
Qual que era mesmo essa peça? Fernanda, que saudade, lindona! E que notícia boa que você está contando a tua história artística. Fico muito contente de fazer parte. Escuta, Antônia Bujanra, o velho Abu na Casa da Gávea, foi no ano 2000 com um espetáculo dos fudidos privilegiados chamado Tudo no Time, um texto do David Ives, com a direção do João Fonseca e de Terry O'Raya, um diretor norte-americano da companhia Mabul Mines. E a supervisão artística era do velho Abu, o mestre Antônio Bujanra. E nós tivemos o privilégio de encontrar e sermos recebidos por você lá na Casa da Gávea. Foi maravilhoso, né? Obrigada, Alan, querido. É isso, a gente tem os amigos, e os amigos ajudam a gente também a lembrar da nossa própria história, né? E a cotejar. E então, brigadão. Depois da Casa da Gávea, eu vou para o Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro. Outro momento também histórico, a inauguração desse prédio da dança. Um prédio incrível, espaços super moderno, arquitetura moderna, equipamentos, muito maravilhoso. Com a direção da diva Mor Regina Miranda, a quem eu admiro profundamente e tenho o prazer, né, de colaborar artisticamente em diversas vezes, né, mesmo agora há pouco, antes de começar a pandemia, a peça que eu estava ensaiando era com ela em cena, não vou falar mais nada para ficar surpresa, mas enfim, é um prazer, né, lembrar dela, e só de pensar que quando isso tudo acabar eu vou iluminar a Regina Miranda, tudo certo. E no Centro Coreográfico, a entrevista com a Regina Miranda foi muito interessante, porque, né, eu, uma mulher, né, posso até dizer uma menina, tem muito tempo isso, e ela tinha uma questão com as arquibancadas pantográficas, porque o espaço era de multiuso, e ela falou: Fernanda, ótimo, seu currículo, ótimo a sua disponibilidade, acho que artisticamente você vai colaborar muito com o centro, mas eu tenho uma questão prática, que é: eu preciso saber se você vai aguentar mexer com essas arquibancadas. Aí eu disse: não vou aguentar, sozinha não. E também assim, não vou aguentar, não vou falar pra você que eu vou fazer, porque eu tenho a força de um homem, mas eu posso fazer um monte de outras coisas, e deve ter outros rapazes aqui, homens, que possam fazer isso, e eu não fazer isso. Aí ela falou: vou pensar sobre isso mesmo. Eu falei: realmente não vou ser essa pessoa para mexer com as pancadas pantográficas, mas posso ser a iluminadora do Centro Coreográfico. E aí ela foi, avaliou e me contratou. Bom, enfim, não sei o que foi que bateu melhor para ela, mas eu lembro disso, eu lembro de ter sido corajosa, né, para falar uma limitação mesmo física, né. Acabava que eu não conhecia a arquibancada, e depois, sim, era preciso 2 pessoas sempre, porque você faz de um lado, uma pega de um lado, outra do outro, não há como fazer isso uma pessoa só, porque ao mesmo tempo que você aperta um lado, você quer apertar o outro para destravar junto e ir subindo. Então, assim, na hora eu achei que era eu que tinha que carregar o negócio sozinha, eu disse que não, mas depois óbvio que eu ajudava, que fazia, que levava para tudo que é lado o negócio junto com alguém. Enfim. E lá foi também muito legal, porque eu fui fazer luz pra dança, muito diferente, bem diferente, né? Porque a dança, ela tem permite que a luz seja um pouco mais subjetiva, assim como, né, a dramaturgia da dança, do espetáculo de dança é mais subjetivo, é mais sensorial, né? Eles lançam mão muito da luz para preencher o espaço, né? Como uma cenografia também, a luz. Então, assim, usam muito a iluminação. Usam pouco a cenografia e muito a iluminação.
E os diretores, né, de companhia já pensam algumas soluções com iluminação. Foi muito interessante a troca. Eu troquei com muitas pessoas, e uma especial que eu adoro a companhia até hoje. Eu lamento muito não ser mais a iluminadora da companhia urbana de dança, da Sônia Destre. Mas enfim, não pude fazer uma viagem com eles, e o meu maravilhoso amigo Renato faz a luz hoje em dia, imagina, né? Eu lamento porque eu gostava, e era o meu lugar ali era um respiro, fazer luz para dança é um respiro, vou fazer poesia agora, sério, é muito legal. Mas faço ainda, né, luz de dança, não é sempre, não é comum, mas faço o Lazo, do Laerte, me chama, eu faço, adoro. Mas quem da dança que eu namoro? É isso, e a Regina, né? A Regina com a sua companhia, né? A companhia de atores bailarinos, que eu pude fazer a luz dos 20 anos da companhia, lá no Sesc Ginástico, foi lindo, nossa, iluminar a Marina Salomão, sou muito fã, foi legal a beça. Centro Coreano, aí não teve uma hora que eu tive que ir embora, eu tive que lançar voos, porque começou a pintar muita viagem, eu tava gostando, era uma época que eu gostava de viajar mesmo, sabe? Hoje em dia eu prefiro estreia, mas era muita viagem e eu tinha que escolher. Eu viajei de férias no Centro Coreográfico, e quando eu voltei de férias havia mais uma viagem Aí eu conversei com Denise Escudeiro, querida, maravilhosa, e a gente resolveu que realmente era hora de eu seguir o meu voo. E falando em Denise, no Centro Coreográfico também tinha isso, era muito potente também, era muito empoderamento, porque eram muitas mulheres em cargos de liderança. Né? Então era um quarto andar, né? Era o quarto andar, que era onde ficava a gerência, a diretoria, era uma mulherada fortíssima, lindíssima, dominava tudo, né? E também as companhias, a maioria delas também com mulheres à frente. Então é muito legal, né? Você se sentir assim num lugar onde essa energia feminina, ela né, na balança, o que se destaca. E eu achei uma onda muito, muito bacana, muito legal mesmo, foi muito legal. Então tinha a Paula Mori, que depois dirigiu o centro também, né? Taíla, amiga, querida, nossa, era uma farra essa mulherada. E a diva Regina Miranda na direção. Tinha os rapazes, né? Obviamente, tinha os rapazes. O Gil, o Keké, que quando eu entrei ele estava lá, depois ele foi embora, mas ele estava na primeira equipe. Os rapazes todos, Diego, seu Romero, querido. Enfim, uma época que é saudosa e foi muito importante também, e eu lembro aqui com muito carinho daquele período. Quando a Regina Miranda inaugurou o Centro Coreográfico, ela fez um projeto chamado Ateliê Coreográfico. E esse ateliê coreográfico, as pessoas iam lá, eram aulões, muitas pessoas fazendo aulas, e durante alguns meses ela foi selecionando esses atores bailarinos para fazer uma apresentação final junto com a Orquestra Jovem, a OSB Jovem, né? A Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem, no Teatro Municipal, e me chamou para eu fazer essa luz. Foi a minha primeira oportunidade de iluminar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E no finalzinho ali, eu conheci no Centro Coreográfico o Eduardo Wojcik, né? A gente já se pegou já logo na primeira oportunidade ali, porque as nossas energias são assim, né? De perfeccionismo, de paixão.
não sabia quem ele era, nem ele sabia quem eu era. Nós fizemos a primeira versão do Missa para Clarice, formato de as atrizes bailarinas dançavam enquanto o Marcos Caruso falava em off o texto. Um texto lindo, né? Que é a peça que eu mais fiz, assim, direto. A gente faz essa peça há anos. E quando a pandemia veio, nós estávamos em cartaz com Missa para Clarice, mas com uma nova dramaturgia cênica, né? Uma nova montagem, onde o Eduardo está em cena com o Arauto. E é uma peça muito diferente, é uma peça não é convencional. E é muito interessante porque é um recorte do sagrado, do que Clarice Lispector falava sobre Deus. Bom, Missa para Clarice Lispector. É uma peça bastante conhecida, né? Não sei se você que está assistindo já viu, mas nós temos aí a peça online e você pode, quando acabar isso tudo, a gente vai voltar com certeza. Porque deixou um gostinho, a gente estava indo muito bem lá no Teatro Maison de France e foi uma tristeza dupla quando essa pandemia veio, porque fechou o teatro, né? Então eu recebi um vídeo onde estava desmontando a minha luz, o cenário da peça, porque nós paramos rapidinho, a gente já ia voltar, né? Mas só que não. E desmontaram tudo, luz, tudo, e o teatro, todos os refletores do teatro, a caixa, tudo, desceu tudo, desmontou o teatro, porque fechou o Maison de France. Que tristeza. Tomara que volte, né? Vamos fazer esse movimento aí quando nós pudermos. Bom, mas ainda no Centro Coreográfico com o Eduardo, ele, o que a gente já de cara se estranhou, foi porque eu fiz uma montagem achando que ele tinha entendido exatamente o que eu ia fazer, mas depois eu saquei a do Eduardo, né? Não tinha sacado ainda. Eu montei as laterais do espetáculo, ele olhou e falou, não é isso. Eu falei, mas o que era? Que eu sabia, porque eu tinha desenhado e ele tinha dito que estava bem. Aí falei, não, você vai lá pra fora um pouquinho e volta daqui meia hora que eu vou dar um jeito. E tirei as laterais aéreas, seu Romero me ajudou, e desci, botei no chão, eram uns ET6 maravilhosos que tinham lá no teatro, de 50 graus, maravilhosos, e eu fiz uma lateral sem pegar no chão, ele amou a luz, ele amou. Tanto que depois me convidou para fazer o espetáculo dele chamado Éticas, no Centro Cultural Banco do Brasil, com parte desse elenco também do Missa para Clarice. Era uma imersão que o Eduardo fez com atores bailarinos, né? E foi muito interessante também. Depois eu fiz Milor, Calúnia, a peça que eu mais amo, acho que eu posso dizer que é uma das peças que eu mais amo, que foi, antes eu fiz o Breve Encontro, linda peça, com Carla Ribas arrebentando, nunca vi uma atriz conseguir ficar na luz, rodopiar e ainda chorar e não perder a emoção. Carla Ribas, todo o meu respeito e admiração a essa atriz incrível. O elenco maravilhoso do Breve Encontro. Quem que estava no elenco? Paulo Giardini. Olha aí, ó, a cama de gato. Ator incrível também. E eu ia dizer, né, depois disso eu fiz o Emily com a Ana Lu Prestes. Ai, que espetáculo lindo. Eu amo demais esse espetáculo e pensando, né, na carreira, pensando nas coisas que ia dizer para esse vídeo, revi alguns espetáculos que eu tenho, né, filmado. Emily, que preciosidade. Tudo é uma obra de arte. A interpretação da Ana Lu, o vestido da Ana Lu, sabe, a ambientação, a cenografia, né, que idealizou também foi a Ana Lu. A gente chamava do cantinho, o jardinzinho, o cantinho do jardim da Emily.
A luz ficou linda também e de uma projeção super delicada, muito precisa, nos passarinhos que vinham brancos no preto e entravam dentro do livro. Era lindo. Tudo ali. A música. Ai, o Paulo com aquele piano. Coisa mais linda. É isso. Adoro, obrigada. E com essas experiências todas e todas as parcerias também que eu fiz, né? Nesses mais de 20 anos de iluminação, assinei luzes, né, com outras pessoas, e uma parceria que eu destaco aqui é com a minha amiga, minha irmã, com a Lara Negalara, Larissa Siqueira, essa mulher múltipla, cheia de qualidades e potências que eu admiro tanto. Eu brinco que se eu não fosse eu queria ser ela. A gente fez uma luz também maravilhosa agora, há pouco tempo, chamada Araci, com a Flávia, né? Um texto lindo da Flávia Milione, amada. A Lara foi essa amiga que eu conto sempre, né? Que sempre que a coisa aperta, que eu preciso de alguém que eu confio, eu lembro dela, né? Mas o meu grande parceiro, a pessoa que eu mais amo dividir as luzes, é o meu irmão, é Tiago. Tiago é um parceirão, ele é doce, ele é inteligente, ele me completa, ele me protege, porque a gente sabe, né? Eu não tô falando aqui das coisas dos sofrimentos, né? Tô tentando fazer desse vídeo uma coisa mais de lembranças boas, né? Momentos bons. Mas teve muita coisa pesada, muito machismo, né? Pra eu chegar aqui hoje poder falar pra vocês que eu tenho 20 anos, mais de 20 anos fazendo isso, e que eu não escolhi ficar só como atriz, né? Eu escolhi ir por essa profissão, que é uma profissão majoritariamente, mais na época, masculina. Hoje em dia nós somos muitas, tem aí Mulheres na Luz, que não me deixa mentir, que é um grupo maravilhoso. A gente se uniu aí, todo mundo, a gente tá se conhecendo, a gente tá se indicando, então as manas unidas. Mas nesse período que eu tô contando até agora para vocês, era bem poucas as mulheres, né? Eu sabia de uma, a Leísa, querida amiga Leísa, é iluminadora também, uma mulher. A Ritinha sim, já tava lá, a Ritinha, a Catita, sim, eu sabia delas, mas não conseguia, não tinha internet, não conseguia ver o trabalho delas, a gente não conseguia se unir, não conseguia estar em contato, e éramos poucas, né? Então a gente chegava num teatro, olhava, acredito que isso tenha acontecido com elas também, e não tem outra mulher, só a gente, né? E isso era um prato cheio, né, pra gente viver os machismos e tudo. E isso rolava, eu nem percebia muito, a gente acostumou um pouco, né, a sofrer esses abusos psicológicos que alguns homens fazem, mas não são homens não, mulher faz também. Porque tem determinadas produtoras, né, tem alguns outros homens dentro da ficha técnica que às vezes cometem essas injustiças, né, de gênero, e o Tiago percebe, super sensível, vai lá, faz assim, não, a minha irmã que vai responder, ela que sabe, coisas assim, né, que o Tiago faz. Ou mesmo algumas vezes quando eu tô muito cansada, que eu sei que eu não vou conseguir articular uma solução, eu sei que ele consegue mesmo muito cansado, ter paciência e consegue ser entendido, as pessoas escutam ele é muito tranquilo para tentar achar um ponto, né, de comum, onde as pessoas se sintam bem, as soluções apareçam.
Enfim, e é uma delícia poder estar perto dele. Então, quando a gente cria luz, a gente filma, né? Eu vou, filmo ele e a gente se reúne, só nós dois, pra criar. É um dos melhores momentos da minha vida. Fazer o roteiro e pirar nos efeitos, imaginar as luzes junto com ele, a gente se completa. Tudo que ele pensa eu escrevo, tudo que eu penso ele acha bom também, a gente bota tudo. Chegando no teatro a gente vai vendo as dificuldades e vai recortando, mas na hora de pirar a gente vai e solta a imaginação. É bem divertido, é um momento de trabalho, mas assim, é também o meu momento de diversão. Obrigada, irmão, né? Isso aí, ter amigos, meu irmão. Eu só tenho que agradecer. Agora eu posso fechar esse vídeo também, agradecendo se você ficou até aqui assistindo. E a todos os atores que eu iluminei, a todas as pessoas que me permitiram colaborar com o seu espetáculo, né? Porque como iluminadora, a gente não tem exatamente o nosso projeto, né? A gente chega no projeto do outro para colaborar com a ideia e o desejo do outro. E eu sempre tento fazer esse desejo do outro ser o meu também e tento fazer com muita paixão todos os trabalhos, com muito amor. Eu amo fazer o que eu faço. Agradeço a todos os atores, principalmente que me permitiram usar suas fotos, né, sua imagem aqui nesse vídeo. Agradeço muito também ao Fórum Técnico RJ, um lugar de conversa, onde nós colocamos ali dúvidas, né? Principalmente surgiu, né, por conta da pandemia e as demandas desse edital. Todos os diretores que então eu colaborei, né, com seus projetos. E agora eu me lembrei de um que eu sinto muita saudade, que eu pude conviver pouco, porque conheci já, não, gostaria de que ele estivesse aqui, enfim, é o Domingos Oliveira. E eu fiz uma peça dele, do Doppelganger, mas é um cara que faz falta. Bom, lembrar do Domingos é sempre muita emoção, porque ele era profundo, ele era intenso, né, com a vida. Não era só o teatro, era tudo. O cinema, a música, então, tudo era intenso e é para ser, né? A arte é para ser sentida assim, como o Domingos sentia. Mas poucos alcançam isso, né? E eu tenho um grande elogio que ele me fez, que eu posso dividir aqui com vocês, que um dia ele ligou para mim, falou que queria falar comigo sobre um projeto novo dele. Não era o Doppelganger, era uma outra peça que ele estava fazendo, começou a fazer na casa dele mesmo. Tinha o Caio Blá, tinha... quem mais? Bom, enfim, era uma peça que acho que a gente não conseguiu assim fazer exatamente do jeito que ele queria. Não deu tempo. Mas ele me chamou lá para falar e me mostrar o texto e tudo, e lá ele disse assim, ele falou, olha, eu não quero mais conversar com cenógrafo, figurinista, com iluminador. Eu quero conversar com artista. E é por isso que você está aqui. Né? Fiquei toda boba. E não esqueço das palavras dele, carinhosas, que foram palavras de incentivo, né, como me validando mesmo como artista. Eu agradeço demais. E é uma emoção mesmo visitar, né, a própria história, pensar na minha trajetória e rever tudo e pensar na Martins Pena. Não foi fácil fazer esse vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que sirva também de incentivo, não só para quem está pensando em fazer iluminação e que é mulher, ou que é homem, ou que é trans, né? No teatro a gente recebe todo mundo,
teatro é para todos, o teatro é um lugar muito democrático e se você sente alguma coisinha ali dentro que a gente fala que é o bichinho, né, te picando, vai, se joga. Se você foi em outros lugares e não se sentiu bem, experimenta o teatro, você vai ficar feliz ali. Ele vai te mudar, ele vai te transformar e você vai ser uma pessoa melhor. Obrigada a todo mundo, viu? Obrigada a cada um de vocês que ajudou a fazer esse vídeo. Muitas pessoas me ajudaram, muitas. Mas eu tô muito emocionada e feliz.